Oi, juniores, a paz do Senhor. Então, hoje nós vamos dar sequência às nossas lições que falam sobre a vida de Jesus. E a lição de hoje é a número 4, que tem por título Pastores Adoram ao Salvador. E bom, a base bíblica está lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 8 até o 20. E conta a história de alguns pastores que receberam a visita de um anjo dizendo que o Filho de Deus havia nascido e que era para eles irem até lá e o adorá-lo. Então eles vão e quando eles chegam lá, eles veem que o que o anjo falou era verdade e ali eles adoram a Jesus. E eles voltam para casa também adorando Jesus. E o que eu tiro com isso, o que essa história traz para mim como uma lição, é que, sabe, às vezes as pessoas falam pra gente, nós temos que adorar a Deus, nós temos que adorar Jesus. Mas, se vocês repararem, eles não adoraram a Jesus quando eles ouviram o anjo falando que o Filho de Deus tinha nascido. Eles adoraram a Jesus quando eles testificaram que as palavras do anjo eram verdade. Ou seja, a gente só adora aquilo que a gente conhece. Eles só adoraram a Jesus de fato quando eles entraram em contato com Jesus, quando eles viram Jesus. E a mesma coisa acontece com a gente. A gente não tem como, sabe, escolher apenas um hino e ir para a igreja e cantar e falar que aquilo está sendo para Deus, se a gente ainda não sabe nem quem Deus é. Se a gente, sabe, se não tem verdade naquelas palavras. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não o conheço? Como eu posso dizer que eu sou grata a Deus se eu não o conheço, se eu não sei o que ele já fez ou faz por mim? Então é preciso, antes de tudo, que a gente conheça a Jesus e conheça a Deus. E bom, a gente está falando de adoração. Então, o que seria adorar? Adorar é reverenciar, é amar. E novamente eu digo, nós só podemos amar, nós só podemos reverenciar quem nós conhecemos. No caso, Deus, porque Ele é o único digno de adoração. Bom, e ainda falando sobre a adoração, eu queria ler para vocês o versículo que está lá em Isaías, capítulo 29, versículo 13, que fala assim: Portanto, o Senhor diz: Este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas por homens. Sabe, quando a gente está na igreja, todos nós temos o costume, como eu já falei, de cantar, de até mesmo em oração. A gente repete muitas palavras dizendo, Senhor, Tu és soberano, Tu és santo. Mas se a gente não souber o que significa isso, se a gente não entrar em contato com essa verdade, sabe, então é algo vazio. É como se fosse... é como se a gente estivesse copiando a adoração do outro, sendo que sem saber o que significa de fato pra gente. Não adianta a gente cantar louvores a Deus, falando que é para Ele, se não for de coração, se as palavras pronunciadas não forem de fato aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos como verdade. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não o conheço. E não tem como eu amar a Deus sem o conhecer. Então, eu não posso me dispor a fazer discursos vazios para Deus. Eu não posso falar as coisas de qualquer maneira, porque Ele se atenta não para as palavras, mas para a sinceridade delas. Então, que vocês possam buscar conhecer a Deus. E como conhecer a Deus? Através da palavra de Deus e através da oração, porque Deus ele se revela muito pra gente através da nossa oração. Quando nós conversamos com Deus, Ele fala com a gente, e não é de um modo assim, que a gente ouça, tipo, não é uma voz auditível, mas Ele fala por dentro. E dessa forma, vocês vão tendo experiências com Deus e o conhecendo. E de pouquinho em pouquinho, vocês vão entender como adorá-lo, porque o próprio Espírito Santo, ele atua em nós, nos levando a
a adorar a Deus e de um modo que às vezes a gente não sabe, mas Ele nos ensina. Então eu queria deixar para vocês um desafio, que é fazer uma listinha com pelo menos 3 motivos que vocês têm para adorar a Deus. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês e vejam o que Deus fez. E eu quero que também vocês busquem entender quem Deus é. Então, eu vou falar para vocês a minha listinha. Eu coloquei que eu adoro a Deus pela família que Ele me deu. E talvez vocês olhem assim, vocês pensem, poxa, mas não tem como adorar a Deus pela minha família porque ela não é do jeito que eu queria. Mas, sabe, eu vou dar um exemplo para vocês, a história de Davi. Davi, ele foi um grande homem, mas a família dele, sabe, tiveram muitos problemas. Os filhos de Davi brigaram um contra o outro. Na família de Davi teve questão de adultério, teve muita coisa. Contudo, Davi, ele nunca deixou de adorar a Deus. E sabe, a nossa família, independente do que aconteça, dos erros que os nossos pais cometam, ou até mesmo dos erros que nós cometemos, ela é especial, a nossa família é especial e é algo dado por Deus. Imagina você sem a sua, sabe? Independente dela não ser perfeita, é o seu ninho de amor, é o seu, sabe, é pra onde são as pessoas com quem você sabe que você pode contar sempre. Então, seja grato a Deus pela sua família, adore a Deus pela sua família. O segundo item da minha lista está os maus momentos. Nós temos que adorar a Deus, até mesmo pelos maus momentos. E eu dou o exemplo disso através da vida de Jó. Jó foi um homem que ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, perdeu seus bens, até mesmo a sua saúde foi comprometida. Mas ele não deixou de adorar a Deus em nenhum momento, porque ele sabia quem Deus era. Então, sabe, a gente está vivendo um período de pandemia, onde a gente está tendo que ficar em casa, a gente não está podendo sair na rua, e é complicado ver toda a doença pelo mundo, ver o desespero das pessoas, mas nós devemos adorar a Deus, até mesmo por isso, porque mesmo com tudo que está acontecendo, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós. Então, que vocês possam adorar a Deus até mesmo nos maus momentos. E bom, o terceiro e último item da minha lista, eu coloquei adorar a Deus por quem Ele é. E bom, quem Deus é? A gente vai descobrir lá na Epístola de João que Deus, Ele é amor. E é só vocês olharem para Jesus, a história de Jesus. A gente ainda tá no início, mas no final vocês vão ver o que já não é novidade, porque vocês já ouvem a gente falar disso sempre. Mas Jesus, Ele é o amor. Ele foi a amostra do amor de Deus. Foi o que Deus enviou para que nós pudéssemos estar de novo com Ele. Então, eu adoro a Deus porque Ele me ama, Ele me amou e Ele sempre vai me amar. Eu adoro a Deus porque Ele me perdoa, porque Ele é misericordioso, porque Ele derrama sobre mim graça. E, bom, é isso. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem com Deus. E até semana que vem, só que já com outro professor. Tchau!